Imagine-se uma floresta densa, perdida em meio à vastidão da noite. Os sons da natureza ecoam ao seu redor, enquanto você e a sua equipe trabalham incessavelmente, cercados por uma escuridão impenetrável. O ar está carregado de uma tensão palpável, mas nada poderia prepará-los para o que estava prestes a acontecer. Subitamente, o céu se rasga com um clarão ofuscante, uma explosão de luz tão intensa que parece consumir toda a escuridão ao seu redor. Um zumbido estranho e arrepiante segue-se ao clarão, invadindo cada célula do seu corpo com uma sensação de temor e perplexidade. Você olha ao redor buscando respostas, mas antes que possa entender o que está acontecendo, um membro de sua equipe desaparece diante dos seus olhos. É como se ele fosse arrancado da existência por uma força invisível. Ele desaparece sem deixar vestígios, deixando para trás apenas o silêncio gritante da sua ausência. Ouvindo assim, você pode até pensar que já viu esse filme em algum lugar, pelo menos é o que parece. Essa parece uma história assustadora digna de um filme de ficção científica. Mas o que eu vou compartilhar com você é muito mais do que apenas uma ficção. Essa é a história real e intrigante de Travis Walton, em um evento que transcende a compreensão humana, desafiando todas as noções de realidade que nós conhecemos. Tá, mas afinal de contas, quem é Travis Walton? Será que ele realmente foi abduzido por alienígenas? Como que a nossa mente sequer funciona na hora de interpretar esses fenômenos? Bom, hoje nós veremos a psicologia por trás da abdução alienígena. Travis Walton era apenas um cidadão norte-americano médio. Era casado, pagava seus impostos e trabalhava fazendo parte de uma equipe florestal no estado do Arizona. Até então tudo normal. Mas ele foi abduzido. Ou seja, isso quer dizer uma coisa. Talvez ele não fosse abduzido se ele trabalhasse em casa, como um programador, talvez, que aprendeu a programar na Alura, que está patrocinando esse vídeo. Muito obrigado, Alura. E caso não saiba, a Alura muda vidas. Agora, como que ela faz isso? Bom, isso tem a ver com a diferença entre informação e conhecimento. E para entender isso, imagine que você quer aprender a programar do zero. Nesse caso, a internet está cheia de informação em vídeos e artigos que você pode assistir e ler para aprender a programar do zero. O que é ótimo. Mas ao fazer tudo por conta própria, você pode acabar não sabendo exatamente o que você precisa e o que você não precisa estudar para atingir o seu objetivo. Até a ordem dos assuntos, o método de ensino, tudo isso pode acabar atrapalhando o seu aprendizado. A verdade é que a internet está cheia de informação, mas sem saber o que fazer exatamente com tudo isso, você pode acabar se afogando com a quantidade de informação que podemos encontrar na internet. As fontes que você está usando podem acabar não conversando entre si, os estudos podem ficar cansativos, os resultados podem demorar para chegar e tudo isso pode acabar pesando. Por isso que muita gente, quando tenta aprender sozinha na internet, acaba se sentindo desestimulada e acaba desistindo. Isso acontece porque a internet é muito boa em transmitir informação, mas não tanto em conhecimento. Porque afinal de contas, receber informação é simples, é apenas ler ou assistir alguma coisa online e é isso. Não necessariamente implica em compreensão e aplicação. Agora, conhecimento você não acha em qualquer canto. Para receber conhecimento, você precisa realmente aprender. Implica em compreensão e a capacidade de aplicar as informações de forma prática. E para conseguir gerar aprendizado, compreensão e aplicação do jeito certo, é muito mais fácil se a sua jornada for guiada por uma estrutura organizada, que comprovadamente funciona. E aí, meus amigos, temos mais do que apenas mera informação, nós temos conhecimento, nós temos a Alura. A Alura é simplesmente a maior escola de tecnologia do Brasil e possui mais de 1.400 cursos em diversas áreas da tecnologia. Os cursos da Alura são organizados em formações e cada formação você encontra diversos cursos diferentes para desenvolver habilidades específicas, como aprender a programar do zero, a editar vídeos e fotos ou se comunicar melhor com seus colegas de trabalho. A Alura te ajuda a aprender tudo isso e muito mais, te mostrando o caminho certo que você deve trilhar. Ela pega literalmente na sua mãozinha e te leva até onde você quer chegar. É lindo. Por isso não é exagero quando eu digo isso. A Alura realmente pode mudar a sua vida. Tudo de forma online com uma comunidade de alunos que ajudam bastante durante essa bela jornada de conhecimento. E para ajudar ainda mais nessa jornada, a Alura tá te dando 15% de desconto para quem se matricular usando o meu primeiro link aqui na descrição. Então não perca essa chance de mudar de vida com a Alura. O que
com certeza é bem melhor do que mudar de vida por causa de uma abdução. O incidente que marcou a vida de Travis Walton foi descrito no livro Fire in the Sky, de sua própria autoria. E agora nós veremos como que foi a sua abdução do seu ponto de vista. Segundo Travis, o evento ocorreu quando ele e a sua equipe de 6 colegas estavam trabalhando em uma floresta próxima à cidade de Snowflake, no Arizona. Após mais um dia de trabalho, enquanto voltavam para casa em sua caminhonete, avistaram uma luz brilhante lá no céu. Curiosos, então eles decidiram ver o que era mais de perto. Eles decidiram se aproximar para investigar o que parecia ser um objeto voador não identificado, ou como muitos chamam, OVNI. Enquanto Walton se aproximava do objeto para poder enxergar melhor, um feixe de luz emitido pelo próprio objeto o atingiu. Travis então desapareceu completamente diante dos olhos atônitos dos seus colegas, que, assustados e incapazes de encontrar Walton, fugiram do local com medo e para buscar ajuda. A ausência de Travis desencadeou uma intensa busca, envolvendo autoridades locais e até mesmo voluntários. E no dia seguinte do ocorrido, 50 pessoas foram mobilizadas na tentativa de achar Walton. Mas não foi fácil. Depois de intensas buscas, após 5 dias de buscas atrás de buscas, de repente, Walton reapareceu, afirmando que havia sido abduzido por seres alienígenas. É normal. Segunda-feira, né? Pois é, isso parece estranho, mas foi isso que Travis disse. Travis descreveu ter acordado a bordo de uma nave alienígena, onde foi submetido a exames médicos por seres extraterrestres. Seu relato detalhado do evento e os efeitos psicológicos que ele sofreu posteriormente foram amplamente documentados e discutidos, tornando-se um dos casos mais famosos e controversos de abdução alienígena na história moderna. Ok, isso é uma história interessante, mas será que Travis realmente foi abduzido por alienígenas? Apesar de ser considerado o caso de abdução melhor documentado da história, ele continua envolto de muitas controvérsias. Porque assim, é começo de história. Pelo fato dos registros serem baseados nos relatos dos colegas de Travis, com base nessa fonte única, o nosso único ponto sólido nessa narrativa é o fato de que ele ficou desaparecido por 5 dias, enquanto as investigações ocorriam. Fora isso, esses relatos não eram tão consistentes entre si. Pois é, e a polícia chegou até um certo momento considerar os companheiros de Travis como suspeitos de um suposto crime contra ele. Mas se for isso, então fica apenas uma pergunta. Qual que seria o interesse de um grupo com uma conspiração tão minuciosamente elaborada? Eu não sei, mas isso não me cheira bem. E não é cocô alienígena. É aqui que novas peças do quebra-cabeça começam a aparecer. Podemos começar, por exemplo, com Philip Klaus. Segundo o jornalista Philip Klaus, após uma extensa investigação, foi descoberto que a equipe florestal da qual Travis fazia parte estava prestes a perder um contrato de trabalho com um órgão público. Eles estavam desesperados e precisavam de um pretexto para estender o prazo que estava acabando. E estão entendendo onde eu quero chegar, né? Pois é, possivelmente isso pode ter sido uma motivação do grupo forjar essa abdução. E, além disso, outro ponto intrigante é o fato de Travis ter reaparecido no mesmo local onde ele desapareceu. E assim, vamos dar um braço a torcer para Travis. Vamos pensar que talvez Travis tivesse sido realmente abduzido por alienígenas. Bom, nesse caso, por quais motivos os alienígenas iriam devolver ele no mesmo local que o raptaram? Alienígena é gente boa, né? Porque assim, poderia ser que os alienígenas pudessem ter deixado ele em outro lugar do mundo, como aqui no Brasil, por exemplo. As chances de fraude, se isso tivesse acontecido, então talvez fossem bem menores. Mas o retorno justo na mesma cidade levanta algumas questões. Seria talvez conveniente demais. Ou então muita consideração desses homenzinhos verdes. Que eu não sei se é o caso. Pois é, e essa história toda ainda durou bastante. Algum tempo depois, já nos anos 70, Travis foi submetido a um teste de polígrafo que inicialmente apontou para uma fraude. Porém, de qualquer forma, o resultado desse teste foi abafado. E em outro teste, um outro resultado, convenientemente mais favorável, foi divulgado por jornalistas e ufólogos. No entanto, como nós já vimos em um outro vídeo aqui no canal, o polígrafo é extremamente questionável. Ele não é tão confiável assim. Então, Travis poderia muito bem ter treinado para responder o polígrafo, por exemplo.
É possível isso ter acontecido. E um detalhe também, outro ponto interessante de se ter em mente é que Travis e o irmão do líder da equipe tinham passagens pela polícia por crimes como arrombamento e estelionato, ao mesmo tempo que ambos eram entusiastas de histórias de abdução. Eles eram entusiastas da abdução. E o fato deles terem esse entusiasmo e acreditar nessas coisas pode talvez nos dizer algo. Segundo o escritor Carlos Orsi, o fenômeno OVNI tem um forte componente psicológico e social. Esse tipo de manifestação, o aparecimento de OVNIs por aí, tende a se intensificar em momentos de tensão e expectativa, e também por uma questão cultural. E para imaginar isso melhor, pense numa vila medieval. Os moradores dessa vila testemunham uma série de relâmpagos intensos e trovões estrondosos durante uma tempestade noturna que marcou essa vila. E aí, dentre essas pessoas da vila está Maria, uma mulher piedosa e devota que sempre recorre à sua fé em momentos de dificuldade. E enquanto ela observava os relâmpagos rasgarem o céu escuro, ela interpreta esses eventos como um sinal divino. Maria acredita que a tempestade é uma manifestação da ira de Deus, uma punição pela falta de piedade e devoção daquela vila. Ela conclui então que os moradores só podem ter desagradado Deus de alguma forma e que é necessário realizar orações e penitências para acalmar a ira divina. E os outros moradores, influenciados pela forte presença da religião em suas vidas, também interpretam a tempestade como um aviso ou um castigo divino. Eles se reúnem na igreja local para rezar e pedir perdão, esperando evitar consequências ainda mais severas da suposta ira de Deus. E, bom, nesse contexto, a compreensão da tempestade como um evento sobrenatural e religioso é prevalente, e essa mera percepção de mundo influencia as ações e interpretações dos moradores da vila. Pois é, agora compare isso quando nos deparamos com algo estranho, como ver um objeto incomum lá no céu, ou talvez ter algum tipo de experiência incomum. A nossa interpretação desse evento é influenciada por nossas experiências passadas, a nossa cultura e as emoções que carregamos. Algo que, digamos, que não é tão diferente do nosso exemplo medieval. Por exemplo, para ficar mais claro ainda, se nós crescemos em uma cultura que fala muito sobre alienígenas e naves espaciais, é mais provável que nós interpretemos a visão de um objeto estranho como uma nave alienígena. A gente fala dessas coisas, a gente vê essas coisas. Então, da mesma forma, se nós acreditamos em coisas como fantasmas ou eventos paranormais, podemos interpretar experiências em comum dentro desse quadro de referência. Basicamente, a maneira como nós entendemos o que nos acontece é moldada por nossas experiências e pelas coisas que nós acreditamos. Isso influencia pra caramba. Então é natural interpretar eventos extraordinários usando as ideias e crenças que nos são mais familiares. E por isso que podemos dizer que Hollywood talvez tenha um papel importante nisso. Pois é, essas coisas podem ser aplicadas para eventos religiosos na Idade Média ou então para ficções de filmes ou séries de televisão da atualidade. A mídia tem um papel importante na influência das crenças que as pessoas têm em atividades paranormais, como OVNIs. E o próprio caso de Travis Walton nos mostrou isso. Um estudo realizado em 1994 descobriu que a exibição de um aviso antes de um episódio do programa Beyond Reality reduziu significativamente a tendência dos espectadores em acreditar nos eventos paranormais retratados no programa. Era um alerta dizendo que o conteúdo ali do programa não era bem verdade, digamos. O programa explorava temas relacionados ao paranormal, mistérios não resolvidos e fenômenos inexplicáveis. Ou seja, isso nos mostra que a forma como os discos voadores e eventos relacionados são mostrados na televisão e no cinema pode afetar a percepção e a credibilidade das pessoas em relação aos OVNIs. E além disso, as diferenças individuais na imaginação de cada um podem moldar as relações das pessoas às representações dos OVNIs na mídia. O que, por sua vez, as representações na mídia podem impactar as crenças das pessoas sobre a própria existência de seus objetos, assim formando uma espécie de ciclo vicioso. Uma coisa puxando a outra. Certo, isso tudo faz sentido, mas como que é possível que um indivíduo inserido nesse contexto possa acreditar tão piamente que foi abduzido, mesmo sem ter sido? Para responder essa pergunta, vamos precisar de algo que chamamos de
hipótese da construção de imagem. Essa hipótese diz que os indivíduos com uma alta vivacidade de imaginação têm uma capacidade de criar imagens mentais mais vívidas e detalhadas, mesmo quando certas informações visuais não estão explicitamente fornecidas. Mesmo sem nunca ter visto, as pessoas conseguem imaginar as coisas vividamente. E essa capacidade de preencher lacunas e visualizar informações ausentes permite que esses indivíduos construam representações mentais mais complexas e até bem realistas. Essa hipótese sugere que os participantes com uma alta vivacidade na imaginação podem ser mais influenciados pelas alegações sobre OVNIs em um programa de TV, mesmo quando não há representações visuais explícitas desses objetos. Mesmo sem ver imagens, algumas pessoas conseguem imaginar muito bem. Elas podem ser capazes de preencher as lacunas visuais com base nas suas habilidades de imaginação, tornando as alegações mais críveis e impactantes para eles. E quando a gente fala de vivacidade na imaginação, nos referimos à capacidade de uma pessoa de criar imagens mentais vívidas e detalhadas na sua mente. Ou seja, coisas que podem beirar a realidade. As pessoas com essa habilidade são capazes de visualizar com clareza e detalhe as imagens mentais, tornando essas representações nas suas mentes mais realistas e perceptíveis. O que é impressionante. Mas, por outro lado, pessoas com uma baixa vivacidade na imaginação podem ter dificuldade em formar imagens mentais claras e detalhadas. Então, é uma coisa que depende de cada um. Ou seja, em resumo, essa hipótese sugere que pessoas com uma boa capacidade de imaginação conseguem criar imagens mentais vívidas e realistas, mesmo sem informações visuais claras. Isso significa que elas podem preencher lacunas e visualizar detalhes ausentes, o que pode afetar as suas crenças e reações aos conteúdos da mídia, mesmo quando não há representações visuais claras na mídia. E para visualizar o poder disso, imagine um rapaz chamado João. João é um entusiasta de fenômenos paranormais e adora assistir a programas de TV sobre OVNIs. Inclusive, uma noite, enquanto assiste a um desses programas, ele ouve o relato emocionante de um avistamento de um OVNI feito por uma testemunha ocular. A testemunha descreve o OVNI como um objeto brilhante e circular que pairava silenciosamente no céu noturno, emitindo luzes coloridas. E apesar de não haver imagens visuais do objeto naquele relato, João consegue criar uma imagem mental do que foi descrito. Com uma alta vivacidade na imaginação, então João consegue visualizar claramente o OVNI no céu, com todos os seus detalhes impressionantes. Ele sente então uma sensação de fascínio e excitação, enquanto se imagina testemunhando pessoalmente esse evento tão extraordinário. Essa existência reforça ainda mais as crenças de João na existência de OVNIs e alimenta o seu interesse contínuo no assunto. Para ele, a capacidade de construir uma imagem mental tão vívida assim de um OVNI descrito num programa de TV é uma prova suficiente de que aquele objeto realmente existe, mesmo sem evidências visuais diretas. E aí, você imagina, né? Se a mente humana é capaz de fazer coisas tão fenomenais assim, de preencher tantas lacunas e ser tão imaginativo, muitas vezes alguns relatos de avistamento de OVNIs podem ser postos em xeque. Mas ainda tem outro problema. Muitos deles são apenas anedotas. E quando falamos em anedotas, o que nós estamos querendo falar aqui é que são histórias breves ou relatos pessoais que ilustram ou exemplificam um ponto específico. Quando algo é descrito como anedótico, significa então que ela não está exatamente baseada em evidências científicas ou estatísticas que sejam sólidas, ou seja, é menos confiável. Porque assim, por exemplo, se alguém diz que a acupuntura funciona porque eu conheço alguém que teve sucesso com ela, bom, pode ser que isso seja verdade, mas é uma afirmação anedótica, porque se baseia na experiência pessoal de um indivíduo. Essa afirmação não se baseia em estudos científicos controlados ou em evidências estatísticas que mostram a eficácia geral da acupuntura. É apenas a história de uma pessoa. Percebe a diferença? Então, em resumo, algo anedótico é uma narrativa pessoal ou uma observação individual que não necessariamente reflete a realidade ou uma generalidade
de uma situação. Muitas vezes as pessoas relatam avistamentos de OVNIs com base nas suas próprias experiências pessoais, sem evidências científicas sólidas para poder apoiar essas observações. O que complica na hora da galera acreditar. Inclusive, segundo o famoso Carl Sagan, os OVNIs eram descritos de várias maneiras diferentes. Olha que curioso isso. Movendo-se rapidamente ou pairando em forma de disco, charuto ou bola, silenciosos ou ruidosos, com ou sem faíscas, acompanhado de luzes cintilantes ou brilhando uniformemente, tudo isso poderia ser um OVNI. Os avistamentos são muito diferentes entre si. Isso sugere que eles não têm uma mesma causa. E chamar todos eles genericamente de OVNIs ou discos voadores só deixa tudo ainda mais confuso, já que nós temos termos que agrupam vários fenômenos diferentes. E assim, vamos combinar que nem todos nós somos testemunhas muito confiáveis para quando nós vemos algo de estranho no céu, digamos. Mas aí você pode até dizer, mas existem evidências, né? Muita gente pode mostrar evidências reais que viram OVNIs, como fotos ou gravações, mas muitas delas se mostraram falsas. É curioso que eu, particularmente, nunca vi nenhum registro de um OVNI que seja de boa qualidade. Então isso quer dizer que se os aliens realmente estão nos visitando, eles devem ter algum tipo de superpoder de deixar nossas gravações numa péssima qualidade. Mas tudo bem, eu tenho que dar um braço a torcer porque isso não nos impede, como humanidade, de observar coisas realmente impressionantes no céu. Como, por exemplo, um outro evento conhecido foi o famoso caso das luzes de Phoenix. O caso ocorreu em 13 de março de 1997, quando milhares de pessoas relataram avistamentos de luzes estranhas nos céus durante noites em Phoenix, no Arizona. Isso é, além de em outras localidades no estado do Arizona e também em Nevada. As luzes foram descritas como uma formação em V ou em linha reta, e muitas testemunhas alegaram que as luzes pareciam estar conectadas a uma espécie de objeto único e maciço e grande. Lá ele! O evento atraiu uma atenção significativa da mídia e gerou uma grande especulação sobre a origem dessas luzes. Afinal, o que poderia ser aquilo? As autoridades inicialmente sugeriram que as luzes eram de origem extraterrestre, o que alimentou ainda mais a especulação e a cobertura da imprensa, né? Óbvio. No entanto, alguns dias depois, a Força Aérea dos Estados Unidos divulgou uma explicação alternativa. Ela afirmou que as luzes eram, na verdade, flares militares lançados durante um exercício de treinamento. Os flares são dispositivos pirotécnicos usados para iluminar áreas durante um treinamento noturno e podem criar padrões de luzes brilhantes no céu. Então, poderia ter sido isso. E assim, alguns até aceitaram a explicação dada pela Força Aérea, mas nem todos ficaram convencidos. Alguns continuaram a interpretar como algo completamente fora desse planeta. Tá, isso pode explicar esse fenômeno em específico, mas ainda fica uma pergunta. Afinal, por que pessoas interpretam fenômenos paranormais assim? Como a mente humana percebe esses fenômenos? Para entender um pouco mais essas questões, temos a ajuda de uma área bem interessante, a psicologia anomalística. Podemos definir uma experiência anômala como algo que é incomum ou fora do comum, que pode ser vivenciado por muitas pessoas, mas que ainda assim é difícil de ser explicado pelas explicações, digamos, convencionais, aceitas pela comunidade científica. Anomalia. E essas experiências não significam que a experiência humana possa ser anormal de alguma forma, mas sim que existe um desconhecimento temporário por parte da ciência sobre esses eventos que desafiam o nosso entendimento atual do mundo e da realidade. Em outras palavras, são situações que fogem do padrão e ainda não foram plenamente compreendidas pela ciência. A psicologia anomalística é um campo da psicologia que estuda comportamentos, crenças e experiências relacionadas a fenômenos paranormais, como OVNIs, experiências de quase morte, telepatia e fantasmas. Só coisa tranquila. O objetivo da psicologia anomalística é entender como que as pessoas percebem, interpretam e respondem a esses fenômenos incomuns. A psicologia anomalística investiga fatores psicológicos, cognitivos e sociais que podem contribuir para a crença em fenômenos paranormais, bem como a experiência subjetiva desses eventos. E isso acaba incluindo investigações em memória, percepção, sugestionabilidade, personalidade e influências culturais. Tudo isso pode ser relevante. Então, em resumo, a psicologia anomalística busca compreender as experiências e crenças relacionadas ao paranormal
dentro do contexto psicológico mais amplo. Inclusive, Leonardo Martins, um pesquisador de psicologia anomalística, diz que podemos pensar que algo não identificado pode ter diversas origens. Pode ser uma ilusão ou uma alucinação, algo que uma pessoa não conhece e aí não vai acabar sabendo identificar exatamente o que é, mas é claro, também pode ser algo incrível, algo extraordinário. E se for algo extraordinário, não significa necessariamente que seja algo sobrenatural ou um alienígena ou alguma coisa do tipo, porque a nossa capacidade de conhecer e reconhecer a realidade, infelizmente, é limitada. Ao examinarmos os insights fornecidos pela psicologia anomalística, compreendemos melhor como que as crenças e experiências individuais moldam a nossa percepção dos fenômenos paranormais, incluindo os avistamentos de OVNIs. Ok, muito bom saber de tudo isso, mas nós ainda temos uma ponta solta nessa história toda. Afinal de contas, Travis Walton foi ou não foi abduzido? Bom, vamos com calma, porque esse é aquele tipo de coisa que acredita quem quer. Mas há um detalhe curioso que chama a atenção de alguns pesquisadores e céticos envolvidos nessa investigação. Acontece que, por coincidência ou não, na mesma época do incidente do OVNI de Travis Walton, a rede televisiva NBC exibiu um filme chamado The UFO Incident. O filme estrelava James Earl Jones, famoso por dar voz a um alienígena famoso, o Darth Vader. Esse filme tinha como trama a história de Barney Hill, um homem supostamente raptado por alienígenas. E o fato do filme ter ido ao ar 2 semaninhas antes do incidente, então não seria uma grande esticada pensar que esse filme talvez tenha servido de inspiração para Travis e a sua equipe. Afinal, foi assim que eles conseguiram finalmente estender o prazo do contrato que eles temiam perder. Porque assim, né? Não tem como você entregar uma papelada para encerrar o contrato se você for abduzido por alienígenas, não é mesmo? É tão fácil. E aí é aquela coisa, né? Porque tão difícil provar que você foi abduzido é provar que você não foi abduzido. Inclusive, alguns psicólogos argumentam que na época, depois de assistir esse filme, qualquer pessoa com um pouco de imaginação acima da média poderia talvez agora se tornar uma celebridade alegando uma abdução. Bastava ter uma história bem contada. Então digamos que dá para concluir que Travis Walton poderia muito bem se tornar uma dessas celebridades instantâneas. Talvez assim eles conseguiriam muito mais do que o seu objetivo inicial, e digamos até que eles conseguiram. Eles conseguiram fama e dinheiro. Bom, até hoje nós não temos como definir se a experiência relatada por Walton e a sua equipe aconteceu de fato ou não, mas existem vários documentários, vídeos e artigos publicados sobre o assunto. Basta ir atrás e tirar as suas próprias conclusões. Eu recomendo, porque é assim que se faz ciência, investigando, constatando os fatos, desconstruindo os acontecimentos em pequenos fragmentos e assim tentar descobrir o que é real, tendo como apoio diversas áreas que nos ajudam a explorar fenômenos que nos fazem nos questionar sobre o que é real e o que não é. E aqui podemos considerar o princípio da lâmina de Ockham como um pilar importante, tanto na metodologia científica quanto na explicação de fatos e fenômenos. Esse princípio nos diz que na maioria das vezes a resposta mais simples e óbvia é a verdadeira. Às vezes uma luz no céu é um avião, às vezes um meteoro ou talvez até um satélite, mas nada demais, nada de extraordinário. Infelizmente, eu gostaria de acreditar numa história mais fantástica, mas muitas vezes não é necessário. Mas isso também não exclui a possibilidade de um universo vasto e desconhecido para além daquilo que nós conhecemos. Portanto, enquanto nos despedimos dessa jornada, mantemos a esperança de continuar explorando fronteiras do conhecimento, abraçando os desafios que nos são apresentados e buscando respostas com a mente aberta e determinação científica, para que cada descoberta nos aproxime um passo mais perto de desvendar os mistérios do universo e da mente humana, até mesmo da psicologia da abdução alienígena.